Guimbão, eu queria que você explicasse o que é o Polarizando e como que as pessoas podem ter esse jogo. Tá. Falar primeiro do jogo. O jogo, como o nome diz, o Polarizando, ele procura retratar essa disputa mais polarizada na narrativa brasileira, né? Que começou a ter uma polarização diferente a partir de 2013 e 2014, principalmente pela radicalidade do que se tornou a extrema-direita, né, no discurso, né? Então, já existia a polarização no Brasil, mas era uma polarização de narrativa mais suave, se a gente pode dizer assim, era mais focado no marketing político do que necessariamente nas estruturas políticas, né? Acho que até o Lula falou outro dia, já existia a polarização entre o PT e o PSDB, mas depois a gente saía junto para tomar algo, né? Então era mais focada só no discurso, até para uma questão política, de cada um ter o seu campo e ter a hegemonia no seu campo, né? A partir de 2014, não, essa polarização se dá de uma outra forma, né? De uma forma mais radical e nefasta, né? Introduzida pela extrema-direita. Então, o jogo procura retratar essa nova polarização, que também não vai acabar, infelizmente, com a eleição, né? E também não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né? Essa ascensão dessa extrema-direita na década passada é mundial, né? Mas o jogo, sim, o jogo retrata só a realidade brasileira da polarização, né? Então, esse jogo é um jogo brasileiro, né? Não tem Sim, versão no mundo. Se depois os americanos quiserem fazer com o Trump, pode fazer lá. pode, mas daí eu O tenho que Silvio adaptar Beno. todas as cartas para o universo de lá, exato. Mas aqui está completamente adaptado para a realidade brasileira, né? Tem uma. Olha lá, Luciano Hang, Augusto Aras, tem o Sim, Pato da Fiesp, sim. foi o que eu consegui reconhecer aqui. Mas tem uma carta do Breno Altman também. Tem uma carta do Breno Altman. Tem. E o poder dele é a Opera Mundi, né? Ah, é? Outra carta, Conta isso. O que é esse poder? Como é que funciona o jogo? Tá, vou mostrar o funcionamento até para o pessoal entender as cartas e tudo mais, enfim. O jogo é a disputa narrativa na política brasileira, né? Então eu me inspirei na bússola política, né? Que separa esquerda, direita, autoritarismo e liberalismo, né? Mas eu não utilizei o autoritarismo e liberalismo porque eu acho que ele não representa muito a ideia da disputa narrativa. Então eu preferi utilizar ordem e subversão. Até porque uma esquerda radical que a gente tem hoje, ela é o oposto do autoritarismo, né? Ela é autonomista, quer uma horizontalidade, né? Então eu achei que ela estaria mal retratada como autoritária, né? Mas é subversiva, que é a mudança da estrutura, assim como o bolsonarismo também quer, só que por um viés que não nos agrada, né? Eles querem intensificação e destruição democrática para um mundo mais selvagem. A gente quer uma destruição dessas, não destruição, mas uma transformação da instituição para alguma coisa mais social e não sendo usada para serviço dos interesses mais burgueses, né? Então eu achei que ficava muito mais bem retratada as polarizações entre direita e esquerda e ordem e subversão, né? Tinha um esquema desse que circulou bastante na internet, né, nos últimos anos. Sim, acho que a bússola política ficou bem famosa como memes, colocando personagens, ou o que cada um diz, né? Então a ideia do jogo nasceu mesmo da concepção da Dessa bússola bússola política. política. Exato, né? Então o encontro e no jogo cada jogador é uma narrativa, né? Então o encontro de subversão e esquerda eu coloquei como socialismo. O encontro de ordem e esquerda eu coloquei como lulismo. O encontro entre ordem e direita eu coloquei como lavajatismo. E o encontro entre subversão e direita eu coloquei o bolsonarismo, né? Então, no jogo, cada jogador é uma dessas narrativas, né? Que daí disputam entre si para ver quem consegue ter mais apoio popular. Então, no jogo, vai ganhar quem conseguir mais apoio popular, né? No final do jogo. Eu vi ali que tem o João Dória, que está desaparecido. Finalmente eu vi uma imagem dele recente no seu jogo. Ele está onde no espectro? Ele tá no... Nessa bússola política? Então, o que é legal no jogo, né? Apesar de ter 4 narrativas, o jogo tem 10 naipes diferentes, né? Ele tem as narrativas que eu falei, tem a esquerda, direita, ordem e subversão,
e terceira via e populismo, tá? O João Dória é um personagem do naipe da direita, então ele oscila entre lavajatismo e bolsonarismo. Então, se o bolsonarismo usa o Jorge Dória, vai descartar no descarte do lavajatismo. O lavajatismo vai embaralhar, vai utilizar o Dória e depois vai descartar no bolsonarismo. Então, ele é um personagem que oscila, como ele é de direita, ele oscila entre o bolsonarismo e o lavajatismo. Né? E ele acaba sendo descartado sempre, é isso? Não, todos os personagens vão ser descartados. Fazer uma piada. Não, mas é engraçado, a sua colocação é interessante, porque quando eu comecei a fazer o jogo, que foi no segundo semestre do ano passado, todos os personagens no jogo têm de força 1 a 5, tá? 1 são os mais fracos, 5 é o mais forte, tá? O Dora começou como um personagem 4 no primeiro boneco e terminou como um personagem 2, né? Então isso já mostra o desgaste que ele teve nesse processo. Escuta, onde você pôs o Opera Mundi, mais ou menos, e o Breno? Só para a gente saber como vocês estão vendo. Eu coloquei o Breno na narrativa lulista, tá? Porque, enfim... e o poder dele é interessante, que quando ele é trabalhado numa ação especial, você pode pegar um personagem de até 2 de força do lulismo, do seu descarte, e colocar de volta no seu diretório. Ou seja, ele dá voz para essa narrativa continuar falando, né? Então, e tem uns similares poderes em outros campos. Por exemplo, o similar do do Breno no lavajatismo é a Vera Magalhães, por exemplo. O poder dela é o Roda Viva. Entendeu? Então ela não sei se ele vai gostar disso, mas vai ser interessante mostrar essa entrevista para ele depois. Não, mas eu não estou equiparando, mas ele está numa narrativa completamente diferente da Vera Magalhães, claro, né? Mas ele tem que uma hora jogar isso aí. Voltando à polarização, a gente vive, que é no fundo a questão que embala o jogo. Você acha que essa polarização ela foi mais longe do que você imaginava quando começou a trabalhar o jogo, ou ela está ainda em curso e ainda gerará muitos resultados políticos? Ainda faz parte do centro da disputa atual? Olha, como eu comecei a fazer o jogo no segundo semestre passado, não passou, no segundo semestre do ano passado, não passou tanto tempo para ter uma mudança tão grande ainda da forma polarizada que as pessoas estão, né? Infelizmente, também não vai terminar depois de uma eleição presidencial, que todos nós esperamos para que lado vá essa eleição, mas independente do resultado da eleição, né? Eu acho que ainda vai ser um fenômeno durante alguns anos, né? A polarização da forma que né? Eu acho que por várias coisas, enfim, não só por essa radicalização absurda da extrema-direita, pela aceitação de uma grande mídia de que trabalhar esse discurso da extrema-direita da mesma forma que querer equiparar ridiculamente com uma esquerda radical, que não tem nada a ver, né? Então dão voz ainda para esse pessoal, ou seja, além do cercadinho do presidente, né? Infelizmente, os algoritmos das redes sociais eles incentivam, né, essa questão da polarização, né, porque você acaba repetindo o mesmo diálogo, tendo like das mesmas pessoas, enfim, né, muito pouco colocado com contraditório, né, que eu acho que é fundamental para uma sociedade saudável, né, colocando contraditório sério. Não estou falando dessa radicalização de extrema direita, porque daí, enfim, não é nem contraditório, daí é só criminoso mesmo, certas posturas. Mas mesmo nos que não são da extrema-direita, as pessoas são focadas pelas redes sociais a ficarem no seu cercadinho digital, né? De reproduzirem pessoas que já, a priori, te reafirmam a sua própria posição. Então, infelizmente, como estão montadas essas redes sociais e como está a estrutura ainda de disputa política, eu acho que, infelizmente, essa polarização da forma que está ainda vai continuar há alguns anos, né?